José não aparece apenas como intérprete de sonhos, mas como alguém profundamente inserido no sistema de conhecimento do Egito Antigo. Um mundo onde não existia separação entre ciência, religião, astrologia e magia. Interpretar sonhos, naquele contexto, significava ler padrões do cosmos, compreender ciclos do tempo e decifrar mensagens que vinham tanto do céu quanto do inconsciente humano. O que a tradição hebraica mais antiga sugere, ainda que de forma velada, é que José dominava um saber que hoje chamaríamos de proibido, a leitura dos sinais, dos tempos e das estrelas. No Egito faraônico, o sonho não era apenas psicológico, ele era cósmico. Os sacerdotes acreditavam que o céu se comunicava com a terra por símbolos, imagens e repetições cíclicas. Ao ser colocado à frente dos celeiros do império, José não estava apenas administrando comida, mas governando o tempo. Ele previa 7 anos de abundância e 7 anos de fome, não por intuição vaga, mas porque compreendia os ciclos que regiam o mundo. Essa capacidade o aproxima mais de um vidente do que de um simples servo inspirado. A própria escritura deixa escapar um detalhe perturbador quando menciona a taça de José, usada para adivinhação. O texto não nega a prática, apenas não a explica. Isso indica que José utilizava instrumentos comuns aos magos e sábios de sua época, ainda que afirmasse que todo poder vinha do Deus único. Aqui nasce a tensão central. José servia ao Deus de Israel, mas dominava as chaves do conhecimento egípcio. Com o passar dos anos, esse saber não morreu com José. O Egito era um centro irradiador de conhecimento, e tudo o que ali se aprendia viajava com mercadores, sacerdotes e exilados. Apus Gerax, parte desse saber, alcançou a Mesopotâmia, especialmente Babilônia, que se tornaria o maior polo de astrologia e observação dos céus do mundo antigo. Os sábios babilônicos não eram apenas astrólogos no sentido moderno, eram guardiões de registros que atravessavam séculos. Tábulas, mapas celestes e cálculos de conjunções planetárias eram preservados como herança sagrada. Dentro dessas tradições, surge a ideia de que um grande governante divino nasceria quando determinados sinais celestes se alinhassem de forma única. Essa expectativa não nasce do nada. Ela se alimenta de antigas profecias orientais, de tradições hebraicas levadas ao exílio e, segundo algumas leituras místicas, de ensinamentos atribuídos a José, o hebreu que havia decifrado os códigos do céu no Egito. A tradição oral judaica mais antiga sugere que José teria ensinado que o céu não governa Deus, mas obedece a ele. As estrelas não determinariam o destino, mas anunciariam eventos já decretados. Isso muda completamente a função da astrologia. Ela deixa de ser adoração do céu e passa a ser leitura de sinais. Segundo essa linha de pensamento, José teria profetizado que, em um tempo distante, surgiria um sinal celeste específico, não para ser venerado, mas seguido. Esse sinal apontaria para o momento em que Deus pisaria novamente na história humana de forma direta, não como rei guerreiro, mas como criança. Essa ideia atravessou séculos porque foi transmitida não como dogma público, mas como conhecimento reservado aos sábios, aos magos, aos intérpretes do tempo. Quando chegamos ao relato do nascimento de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus introduz um elemento que rompe com qualquer leitura simplista: os magos do Oriente. Eles não eram reis, nem judeus, nem pastores. Eram estudiosos das estrelas, homens treinados a observar o céu e interpretar sinais. Eles não chegam perguntando se um Messias nasceu. Chegam afirmando que ele nasceu, porque viram o sinal. Isso é crucial. Eles não seguem uma revelação emocional, mas um cálculo, uma observação objetiva do céu. A estrela que vem não os leva diretamente a Belém, mas primeiro a Jerusalém, o centro político e religioso. Isso mostra que o sinal celeste precisava ser interpretado à luz das escrituras hebraicas, como se céu e texto se completassem. Essa combinação exata menos estrelas e escrituras ecoa perfeitamente o método atribuído a José. O mais intrigante é que os magos não se surpreendem com a ideia de que um rei divino nasceria em Israel. Eles já esperavam isso. A estrela apenas confirma algo antigo. Ao chegarem diante da criança, não adoram o sinal que os guiou, mas o menino. Isso revela uma teologia profundamente alinhada com a noção atribuída a José. O céu aponta, mas não é o destino final. A estrela não é Deus. Ela apenas indica
onde Deus se manifesta. Essa lógica é sofisticada demais para ter surgido espontaneamente. Ela pressupõe uma tradição anterior, um ensinamento transmitido com cuidado ao longo dos séculos. Se unirmos todos esses pontos, surge uma linha contínua que vai do Egito Antigo à Judéia do primeiro século. José aparece como o elo inicial, um hebreu iniciado no conhecimento egípcio, fiel ao Deus único, capaz de interpretar sonhos e ciclos cósmicos. Seu saber atravessa fronteiras e se mistura às tradições da Babilônia, onde os magos preservam mapas celestes e expectativas messiânicas. Séculos depois, esses mesmos magos reconhecem no céu o sinal que confirma aquilo que aguardavam havia gerações. Nada é improvisado. Nada é acidental. O nascimento de Jesus, nessa leitura, não surpreende o céu. Ele cumpre um padrão antigo. Há ainda um detalhe final que reforça essa ligação. José do Egito salva o mundo conhecido da fome ao armazenar alimento para o tempo de escassez. Jesus, por sua vez, é apresentado como o pão da vida, aquele que alimenta espiritualmente um mundo em crise. Ambos descem ao Egito em momentos-chave. Primeiro para governar, o segundo para sobreviver à perseguição. Ambos são rejeitados por seus irmãos antes de se tornarem salvadores. Essas simetrias não são apenas literárias. Elas apontam para uma arquitetura espiritual da história, como se José fosse o protótipo daquele que viria. Dentro dessa visão ampliada, José não é apenas um personagem do passado, mas um arquiteto do tempo. Seu conhecimento, longe de contradizer sua fé, servia para demonstrar que Deus governa tanto o céu quanto a terra. Os magos, ao seguirem a estrela, não estavam praticando idolatria, mas obedecendo a um princípio antigo. Quando o céu falar, observe. Quando a terra revelar, ajoelhe-se. Essa radical, silenciosa e quase invisível nas escrituras canônicas, sobrevive nas entrelinhas, nos detalhes esquecidos e nos relatos marginalizados. Assim, ao ligar José do Egito aos magos do Oriente e ao nascimento de Jesus, não estamos criando uma fantasia, mas reconstruindo uma linha de pensamento antiga, fragmentada pelo tempo e pela teologia posterior. Uma linha onde sonho, estrela e encarnação fazem parte do mesmo plano. Um plano em que o conhecimento não substitui a fé, mas a prepara. E onde o maior mistério não está no céu, mas no fato de que quando a estrela finalmente apareceu, Deus já estava entre os homens, silencioso, frágil e reconhecido apenas por aqueles que souberam ler os sinais antigos.